Esse instrumento, que é conhecido por viola caipira, no Brasil ela recebe muitos nomes. Viola caipira, viola sertaneja, viola cabocla, viola nordestina, viola de festa, viola de folia, viola de feira, viola brasileira. E com todos esses nomes brasileiros, a viola é na realidade um instrumento de origem portuguesa, um instrumento muito antigo, que tem aproximadamente 700, 800 anos de idade. E aqui nas mãos de, primeiro, no processo de catequese do Anchieta, ele vai se utilizar da música, e a viola foi o primeiro instrumento acompanhador. A gente fala instrumento harmônico, é um instrumento que faz acordes para poder acompanhar o canto ou acompanhar melodias. E foi com essa força então que esse instrumento chegou ao Brasil. E na nossa região, esse instrumento traça um caminho muito diferente do Nordeste, que nas mãos de bandeirantes, que vão se espalhar por esse centro-sudeste do Brasil todo e região centro-oeste. Você tem uma batida mais básica de cururu, né? É uma coisa bem essencial, bem tribal, né? Cateretê tem inúmeras variações, desde os recortados mineiro, goiano. Tem um cateretê de disco que é um pouquinho diferente. Aí, a partir do disco, é uma outra história, ela vai ganhando outros contornos. Então, a cultura brasileira, a partir das boiadas nos anos 40, 50, sobretudo nos 50, vai se aproximar muito da região do Paraguai. Então tem um encontro dessas culturas e vão chegar dois ritmos que são hoje ritmos caipiras, que é a guarânia e a polca paraguaia, ou rasqueado, ou chamamé, enfim, tem vários nomes, né? Que são ritmos hoje presentes dentro desse escopo que a gente conhece por música caipira. Eu vim para São Paulo, né, caipirão, assim, lá do interior. E eu cheguei aqui, eu vi o povo fazendo o caminho inverso. Eu fazendo força para ser moderno e os caras fazendo força para ser caipira, né? Então ela andou de forma meio escondida aqui nessa região, nas mãos primeiro de bandeirantes, depois de tropeiros, né? E mais no final do século XIX que a gente começa a ver uma configuração do que a gente conhece por música caipira, de maneira que já em 1929 o Cornélio Pires começa a empreender as primeiras gravações com viola. Daí essa popularidade do nome viola caipira, né?
em relação aos outros vários nomes que ela tem, né? A primeira produção independente do Brasil de disco foi na música caipira, com o Cornélio Pires, né? Ele faz então 6 discos com uma numeração própria, um selo próprio, uma cor diferente da Columbia, né, onde ele fabricou os discos, e sai viajando com 2 carros, um alto-falante, tocando as músicas. A notícia corre por telégrafo de que tinha um doido que estava vendendo disco com caipiras contando causos, tocando músicas. O fato é que em menos de 2 meses ele chega em Jaú e manda um telegrama para a fábrica pedindo para fabricar mais discos, que ele já tinha vendido os 30 mil. Né? Então, eu acho que dali para frente, assim, a música caipira tomou uma força, uma cara, ela virou produto, né? E a caipirada estava um passo na frente, né? Pensa bem. O destino aqui me trouxe, cantar pra vocês eu vou. Então a viola no Sudeste ela ganha um outro caminho, primeiro na mão desses colonizadores, depois bandeirantes que vão adentrando por esse centro-sul do país aqui, que foi chamado por um pesquisador, um historiador aí do Alfredo Ellis Júnior, do início do século XX, de Paulistânia, que é toda essa região por onde se espalharam essa cultura dos paulistas, a cultura bandeirante, que é sul de Minas, Triângulo Mineiro, estado de São Paulo, norte do Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, pedaço do Mato Grosso e pedaço de Tocantins. Um dos grandes mestres nesse universo da viola foi o Tião Carreiro. Ele sabia lidar com o mercado, né? Sabia lidar com as gravadoras, com os meios de comunicação. A filha dele me contou que de televisão não gostava não, cara. Não gostava de ser filmado, assim, tinha vergonha, ele era tímido, né? Mas ao vivo o cara era um gênio, né? Falar o que do Tião? Eu acho que a melhor coisa que eu faço é tocar as coisas dele, deixar um registro, porque um cara que construiu a sua história, com mais de 50 discos gravados, você pode imaginar o tamanho da importância desse cara em uma época que gravava, segundo me falaram, só quem tinha 100 mil dólares ou tinha um talento parecido com o desse cara. O Rio de Piracicaba vai quando a gente fala música caipira, a gente acaba às vezes limitando só a região aqui do Sudeste, né? Mas a música de viola, ela por si só tem uma diversidade imensa de ritmos. Então, por exemplo, o que ficou mais marcado na música brasileira? O samba, né? Mas a música de viola é a que tem mais diversidade de ritmos. Às vezes no repertório de um show de viola, por exemplo, com certeza você vai tocar em média de 10 ritmos diferentes. Essa região onde se espalhou essa cultura bandeirante, que se transformou depois na chamada cultura caipira, é curiosamente onde ainda se consome música caipira. As possibilidades rítmicas que se desenvolveram na música caipira são enormes. A gente não tem nenhum segmento na música popular brasileira que tenha tantos ritmos distintos como é o caso da música caipira. São 16 ritmos diferentes. E, no entanto, essa música sempre foi olhada de maneira muito depreciativa. Na música caipira, ela ganhou uma outra maneira de tocar, muito concernente à afinação. Essa afinação que a gente utiliza aqui na nossa região é uma afinação paulista, chamada cebolão. Vieram 9 afinações de Portugal para cá, hoje a gente tem perto de 17, 18 afinações distintas, né? E essa afinação não consta nos registros portugueses, né? Que é a afinação cebolão, que pode estar em Ré maior, em Mi maior, em Fá, em Dó, não importa a tonalidade, mas é a maneira de se afinar, que faz com que a gente vê uma inteligência muito grande desse camponês, desse homem caipira, que muitas vezes com a mão muito dura da lida no campo, ele dispõe as cordas de uma maneira que com 2 dedos, né, ele se acompanha na maioria das suas músicas. Ou
Então o caipira desenvolveu um jeito muito próprio, muito ligado à sua maneira de ver o mundo, à sua cultura. O pagode caipira, o pagode, simplesmente o pagode viola, é um gênero que muitos violeiros buscam, muito por conta dessa nome e força grande do Tião Carreiro, né? Que, ao meu ver, é um divisor de águas mesmo, no sentido da viola ter ganhado um caráter assim, né, de um instrumento que pode fazer as introduções bem aparentes, né? O pagode trouxe um pouco desse virtuosismo, assim, né? Por um lado do ponteio ser uma coisa que aparece bastante, então o pagode é um gênero muito cobiçado, vamos dizer assim, né? Até hoje, né? Provavelmente, acho que o mérito do Tião Carreiro, se não foi ele, se ele viu outro cara tocando e pegou um pouco daquilo, mas de fato ele foi o cara que fez essa junção e registrou isso com o Pagode em Brasília, que foi o primeiro pagode gravado, né? Então isso realmente foi o mérito dele e daí pra frente popularizou esse gênero, botou essa marca pagode e foi gravando outras músicas no mesmo formato, com esse mesmo toque, e daí pra frente várias outras duplas começaram a copiar, vamos dizer assim, ou fazer suas versões de pagode. Mas a viola do Carreirinho fazia a batida exatamente da catira, que é então, e não é já aquele outro toque do Tião Carreiro. Então eu costumo dizer que essa música, que às vezes as pessoas falam, mas não é esse que foi o primeiro, que foi 59, eu falo que é um pagode meio em fase de formação, uma coisa embrionária que depois com o Pagode em Brasília, o Tião fez, gravando a viola, acabou virando aquela marca que foi reproduzida dali pra frente. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele da espora. E a mulher namoradeira, eu faço um couro e mando embora. No estado de Goiás, meu pagode está mandando. O bazar do Valdomiro, em Brasília, o soberano. No repique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada e despedir dos paulistanos. E adeus que eu já vou me embora, que Goiás está me chamando. Esse é o pagode, né? Quando eu comecei, eu ouvia muito o Tião e eu não sabia o que estava acontecendo. Quem gravou 50 LPs, entendeu? E alguns CDs, né? Então é uma obra gigante, né? Temos que respeitar esse cara. E o que vai ocorrer é que a partir da radiodifusão dessas músicas, vamos lembrar que o rádio começa a operar efetivamente no Brasil em 1923. Na década de 30, São Paulo já tem rádios possantes, né? 7, 8 grandes rádios já funcionando em São Paulo, que tocavam muito dessas músicas nas programações. Aí jovens crescidos no interior vão começar a compor essas músicas e tocar, só que já com um pé muito mais ligado à roça. Porque as primeiras gravações de música caipira você tinha até instrumental de choro. O que vai ocorrer é que esses jovens na década de 40, eu acho que aqui vale ressaltar 3 duplas mais expressivas que gravam em 40, que é Tonico e Tinoco, Zé Carreiro e Carreirinho e Suline e Marroeiro. Eles vão trazer, ouvindo essa música, eles vão começar a compor também, que eles estão muito ligados a essa tradição caipira, né? Eles vão compor essas músicas, mas só que com um pé muito mais próximo da roça, com a sonoridade muito mais próxima do campo. E é a partir da década de 1940 que começa a se fixar esse padrão viola-violão, porque antes era mais aberto, né? E, então, a partir daí, inicia-se um filão que vai vender muito, mas muito disco. O mineiro e o italiano viviam às barras dos tribunais, numa demanda de terra que não deixava os dois em paz. A viola em si, o instrumento em si, viola caipira, ele não se limita só a um tempo, espaço ou a uma cultura tradicional, mas não quer dizer que ela só tem força ali. Agora essa viola que dá uma decrescida de exposição nos anos 60 e 70, a gente achava que nos anos 80 ela estava quase entrando em vias de extinção,
ela vai começar a ser resgatada por outras vias nas mãos de concertistas. Eu acho que o nome maior é o Renato Andrade, um violeiro mineiro, um senhor que se apresentava muito a rigor, de terno, e tocava viola como se fosse um instrumento, de concerto mesmo, né? Uma outra técnica, uma outra sonoridade. E depois nas mãos do Almir Sater, que vai levar a viola para outros ambientes de sofisticação harmônica dentro da música popular brasileira. E a presença dele em telenovelas foi inconteste também no processo, para o grande público, de perceber quem era o tocador de viola. O Almir começa a inserir elementos. Eu vou tocar um trechinho de um arranjo que eu fiz com a música do Almir e do Zé Gomes Doma. Ele começa a inserir outras harmonias, outros caminhos dentro da viola, né? Então, ele começa já a levar a viola para um outro caminho, né? Inclusive os jovens, por exemplo, a nova geração, a minha geração, por exemplo, tem despontado bastante com as novas possibilidades do instrumento, né? Outros mestres que vieram por aí, né? Que vale a pena destacar, o Levi Ramiro, Fernando Degg, João Paulo Amaral, enfim, o Ivan Vilela. O Ivan Vilela, digamos que é o percussor dessa descoberta, desse desenvolvimento, do amadurecimento da viola caipira. E claro, a gente não poderia deixar de citar, que foi praticamente a pessoa que me influenciou primeiramente, foi o Almir Sater. Caipira, no meu caso, na região do Vale do Jequitinhonha, e você o tempo inteiro você observa a natureza e tira daí, de repente, a linguagem para você usar na sua música. Por exemplo, o ritmo de calango, né? O calango, quando ele corre, ele faz um balanço, né? Com a escadeira, e ele não para, é um movimento constante. As músicas que eles cantam lá são músicas ligadas sempre às festas, à folia, e na folia tem algumas músicas de divertimento, assim, por exemplo. Vai embora, companheiro, que eu não vou me embora, não. Põe a mão nas cadeiras, mulata, põe a mão nas cadeiras, vem cá. Que eles vão dançando, vão cantando e tal. E não tem tempo certo, não é como uma música que toca em rádio, assim. Uma música pode durar 10, 15 minutos. Uma folia às vezes dura 20 minutos, né? Em 1970, que eu morava no Vale do Jequitinhonha, fazia parte dos grupos de folia, e era uma forma de você chegar na casa das pessoas, porque a folia ela vai de casa em casa, visitando os moradores, e sempre a viola é o foco. Essa hora que eles pegavam a viola e ficavam fazendo uns toques, chamado de toque, né? Os toques de calango, toque de catira, essas coisas todas, que é dinâmico, isso alegra o ambiente, né? Que era a proposta, é essa, alegrar o ambiente. E como tem assim muito essa relação da natureza com a viola lá, a gente achou muito importante estar morando lá com eles para entender como eles veem a natureza e a gente poder também transformar isso na viola. E eu tinha feito uma música por uma série do Globo Rural, que em cima de uma conversa do seu Manuel, que eu vou contar para vocês. Lá no sertão do Uruguaia, vivi muito tempo com o seu Manuel de Oliveira. E sempre que eu vou lá, o seu Manuel tem uma coisa nova para me ensinar. A última vez que eu fui, vai ouvir. O seu Manuel diz o seguinte: quando o tempo é de seca no sertão, quando você vê a plantação tudo morrer, a criação tudo perder, só tem duas coisas para se fazer. Uma é rezar para todos os santos. E a outra é observar duas constelações lá no céu. Então o seu Manuel me levou para o terreiro, me mostrou as constelações e explicou:
Paulo, tá vendo aquele monte de estrela? Falei, tô vendo, seu Manuel. Aquele é o monte de Eva. Falei, agora olha aquele outro. Olhei aquele outro monte de estrela e falou, aquele é o monte de Adão. Seu Manuel falou o seguinte, naquele tempo de seca, moço, aquele tempo de seca brava, o senhor observa o céu. Se o monte de Eva some do céu, é bom sinal. Quer dizer que ela saiu para buscar chuva. Mas se tempo depois o monte de Eva volta e mesmo assim não choveu, é muito simples. É que ela não encontrou a chuva. Seca. Coisa que o seu Manuel toca é um diamante bruto, assim, né? Então eu procuro, sempre mais experiência que a gente faz, sempre procuro voltar para aqueles toques de viola que ele me ensinou, né? E a partir dali procurar um caminho. Agora, nos anos 90, para fechar, nos anos 90 a gente tem processos internacionais e nacionais que vão valorizar, no caso, a viola e outras coisas, outros aspectos das várias culturas populares brasileiras. Primeiro é essa tentativa de globalização, de uniformização cultural a partir de uma via do consumo. Um shopping center do norte, né, dos países do norte mais poderosos, vai gerar uma certa repulsa no mundo todo, no sentido que eu falo, é todo mundo igual? Não, eu sou diferente dele. Então isso vai gerar uma valorização das culturas locais, que na década de 80 o próprio mercado fonográfico inglês percebe isso e cria o que foi chamado de world music. A gente não achava disso de folclore antigamente, você começa a achar. E a world music ainda vai fazer fusões de música pop, entende? Com elementos étnicos de diversas culturas. Então, nisso, a viola já encontra uma força para se alavancar. Eu procuro fazer um pouco, ser fiel um pouco com a minha experiência, né? Um pouco de experiência que eu tive. Então, nesse caso, unir um pouco da viola, que é essa coisa tradicional, de linguagem, né? De toques e tal. Procuro trazer esse universo, né? Mas eu não tenho vontade de fazer a música tradicional de viola somente. Não é uma coisa que faz parte da minha geração, né? Eu escutei jazz, escutei música instrumental brasileira, escutei Gilberto Gismonti, Milton Nascimento, né? Keith Jarrett, coisas que me fazem pensar em outras coisas, quererem levar a viola, tentar tocar outras músicas, enfim. Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças da minha volta e sentam na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa cai. A gente tem, no caso do Nordeste, você tem traços da cultura árabe mesclada à cultura portuguesa, mesclada de uma maneira que você quase não diferencia, né? Então, por exemplo, a viola nordestina, ela trabalha basicamente com uma escala. Bom, nós trabalhamos na música caipira com essa escala. Vou tocar numa corda só para ficar bem claro. Lá eles trabalham com duas escalas diferentes. A primeira é essa. E uma outra. Aí quando mistura as duas, já leva o som para o Nordeste, né?